Olha só, gente, a produção do Notícia da Manhã recebeu uma reclamação pelo nosso WhatsApp, o 999100066. Seguinte, o problema é a estrutura deteriorada de um ponto de ônibus localizado na Avenida Gil Martins, próximo ao cruzamento com a Avenida Pedro Freitas, no bairro São Pedro. Os vizinhos temem que a estrutura de concreto possa desabar. Quem vai mostrar, então, ao vivo, deixa eu ver se ela já está no local, Micaela Ramos, já está no local, já dá para perceber aí, de fato, inclusive, alguma coisa no chão, como se fosse, sei lá, restos, né, de construção. Eu imagino que não seja já desse ponto de ônibus, Micaela. Bom dia. Bom dia, Nájila. Na verdade, é sim. Esse ponto de ônibus, Nájila, se encontra em um estado de deterioração avançado. A começar pelo teto, a gente observa que a estrutura de concreto está com os ferros expostos, indicando que a ação do tempo age realmente há um longo tempo aqui nesta parada de ônibus. Além de o que era um banco e agora se encontra em verdadeiras ruínas. Este ponto onde nós estamos é exatamente no cruzamento da Avenida Gil Martins com a Avenida Pio IX, próximo ao cruzamento da Gil Martins com a Avenida Pedro Freitas. E aí qual é a situação, Nájila? É que quem precisa fazer uso do transporte público, quem mora aqui nas imediações deste local e precisa deste ponto de ônibus, tem medo de a qualquer momento a estrutura colapsar. Inclusive agora nós vamos conversar com a dona Maria, ela que mora aqui perto e estava me relatando essa situação. Dona Maria, bom dia. Essa situação aqui da parada de ônibus, está complicado? Muito complicado. O pessoal não entra mais nem para debaixo, ou fica encostado na parede, ou fica afastado enquanto o ônibus ou a vanzinha passa. Então quer dizer que o pessoal aqui nem tem mais coragem de ficar aqui embaixo da parada de ônibus? Tem não, fica encostado na parede, enquanto o transporte vem. Quando o transporte vem, eles dão com a mão já afastado da parada. Porque isso aí cair por cima de uma pessoa, das pessoas, é morte certa. Há quanto tempo a senhora mora aqui na região, dona Maria? Há 50 anos. E aí, há quanto tempo que tem essa parada de ônibus aqui que a senhora percebe essa situação se arrastando aqui de deterioração? Há de uns 5 anos para cá. E aí, o poder público não tomou nenhuma providência no sentido de tentar reparar aqui esse ponto de ônibus? Até o momento não. Você está vendo aí como é que está a situação. Aí quem precisa fazer o uso da parada de ônibus tem que ficar exposto ao sol e fora do ponto de ônibus por conta do risco da estrutura desabar. Isso mesmo. Meu Deus, dona Maria. Muito obrigada pela sua participação. A dona Maria que já mora aqui na região há mais de 50 anos e que estava contando aqui pra gente dos riscos que essa estrutura representa para quem precisa fazer o uso do transporte público. A gente sabe, Nájila, que quem precisa fazer o uso dos transportes coletivos já vive uma situação complicada diante da baixa oferta de ônibus, diante da superlotação, da falta de conforto nos transportes públicos. Eu mesma, durante muito tempo, fiz uso do transporte público, há cerca de uns 5 anos que eu não preciso mais fazer uso, mas enquanto eu fazia, vivia essa realidade dura na pele. E a gente sabe que Teresina é conhecida popularmente por ter um sol para cada cabeça, como diz o ditado popular, né? Agora mesmo faz um sol radiante aqui e a gente observa que essa parada de ônibus não oferta nenhuma sombra para quem precisa aqui pegar um ônibus, para quem precisa esperar um ônibus passar. Então, realmente é uma situação delicada que a gente constata aqui e que, inclusive, a gente buscou informações, buscou providências, buscou saber o que é que o poder público está fazendo com relação aqui a essa parada de ônibus. E, inclusive, a S-Trans nos encaminhou uma nota. Eu vou ler a nota, abre aspas. A S-Trans, por meio da Diretoria de Transportes Públicos e da equipe de Engenharia de Trânsito, está fazendo um levantamento das paradas e das estações de ônibus para fazer adequações. As paradas vão ser trocadas por um modelo único padronizado, já as estações vão ser removidos os vidros e substituir por estruturas metálicas, além de um método de circulação de ar
por meio de exaustores para melhor receber o usuário. Ao todo, são 600 paradas e 78 estações. Então, a gente já tem uma resposta da S-Trans no sentido de quais providências serão tomadas. Primeiro, com relação aqui às paradas de ônibus, elas vão ser todas padronizadas. Todo ponto de ônibus deve seguir um modelo padrão. No entanto, não foi informado qual será esse modelo padrão e tampouco a previsão, né, de quando que essas paradas, esses pontos de ônibus vão ficar padronizados de acordo com esse modelo indicado pela S-Trans. E já com relação a aquelas paradas maiores, as estações de ônibus, melhor dizendo, elas vão ser adequadas. Vai ter um método de circulação de ar por meio dos exaustores. Os vidros, que antigamente eram muito quebrados ou até mesmo furtados, vão ser substituídos por estruturas metálicas. E a gente observava que antigamente os ar-condicionados também eram furtados e agora vão ser substituídos por exaustores de ar para melhor circulação de ar. Então aqui está a resposta da S-Trans no sentido das providências que deverão ser tomadas. A gente aguarda também para saber quando que isso de fato vai começar a entrar em vigor. Por enquanto a situação não é resolvida, o cenário que a gente observa é esse aqui. Tá com você, Nájila? Micaela, eu nem chamaria essa estrutura de parada de ônibus. Na verdade, hoje ela serve mais como uma sinalização para os ônibus que rodam em Teresina, para os motoristas saberem que ali é um ponto, não é? Inclusive, quando eu lhe chamei, olha só, seu cinegrafista está mostrando agora aí no chão, essa estrutura de concreto, lá no chão, não sei se é o Haroldo Fabrício que está com você, eu até perguntei, não é, Micaela, a estrutura da parada de ônibus e você me afirmou que é. Essa estrutura de concreto aí com algumas barras de ferro também. Olha só, não tem sequer um local para que as pessoas possam sentar, mesmo apesar do sol que bate de frente, não é? Enfim, provavelmente o banco aí da parada. Micaela, essa situação de quem depende do transporte público aqui em Teresina ainda é sofrida e a gente conhece muito bem. E um dos pontos que a gente destaca nessa relação de problemas no que diz respeito a transporte coletivo, transporte público, é justamente paradas como essa, que estão por toda a Teresina, mas que de fato, para os usuários, elas não servem. Muito obrigada, Micaela, pelas informações.